vezes. Foram 19 derrotas e empatou 9 partidas. A última vitória do Galo na Arena do Grêmio e a única nesse novo estádio do Grêmio foi em 2013. A gente estava lá pela Itatiaia, um jogo com muita chuva. O gol foi do Fernandinho, aquele atacante do Atlético que estava presente inclusive na época ali de Libertadores da América com o Cuca. Ele fez o gol num cruzamento do Diego Tardelli. Chegou ali meio que de carrinho, colocou a bola no fundo do gol. Foi um gol bonito, 1-0 para o Atlético. Depois, o Galo não vem se dando bem contra o Grêmio em Porto Alegre. Tanto que o Grêmio, esse ano, no Campeonato Brasileiro, perdeu só um jogo em sua casa. Foi lá no início para o Sport Recife. Já são 18 partidas que o Grêmio não sabe o que é perder em seus domínios. Por falar no Grêmio, como que vem então o adversário Renato Gaúcho, que é matreiro, gosta ali de um jogo que ele fica cozinhando o adversário e o time dele é perigoso. Boa noite para você, Emerson Pansieri. Boa noite, Cláudio Rezende, boa noite, Emanuel, aqui nos acompanha na turma do bate-bola. É perigosíssimo esse Grêmio, Cláudio, você definiu bem. Terceiro lugar no retorno do Campeonato Brasileiro. No Brasileiro, sexta colocação, tem 50 pontos marcados. O time acabou o treino nesse instante no CT Luiz Carvalho, finalizou a atividade para esse confronto contra o Atlético e depois os jogadores obviamente ficam em concentração. Para a partida, o Renato Gaúcho, ele tem pelo menos à disposição a volta do Lucas Silva e também do Paulo Miranda, eles que cumpriram suspensão no último jogo. E é uma semana importantíssima para o Grêmio, que além desse jogo contra o Galo, no fim de semana tem partida e clássico contra o Internacional, ou seja, é foco amanhã e foco também no duelo contra o principal rival. Uma dúvida é a utilização do Matheus Henrique. Ele se recupera de uma pancada na panturrilha esquerda, foi avaliado hoje, não tem 100% a presença dele garantida no jogo contra o Atlético. E o zagueiro Pedro Jeromel está fora da partida por conta de uma lesão muscular. Sendo assim, uma provável formação do Grêmio com Vanderlei, Vitor Ferraz, Rodrigues, Kahneman e Diogo Barbosa, Lucas Silva, Matheus Henrique se der para ele, ou se não vai o Tassiano ou o Darlan com o Jean-Pierre, Alisson, PP e Diego Souza. Deve ser essa a formação do Grêmio para encarar o Galo, Cláudio. Muito bem, Emerson Pansieri, e vai ser o primeiro jogo dos 3 mais importantes da rodada, 7h15 da noite. O Galo entra em campo antes, eu acho até legal nesse ponto, porque o Atlético faz a parte dele e depois aí sim pode ficar secando os seus adversários. Depois, quando você entra mais pressionado, não costuma ser legal não. Ou depois observa o São Paulo com o Internacional, que será às 9h30 da noite, também amanhã. E na quinta-feira tem o outro jogo entre Flamengo e Palmeiras. Sobre o time do Atlético, eu falei dos 23 relacionados. É sempre difícil, né? O Sampaoli costuma, muitas vezes, surpreender na escalação, mas se ele fizer mais ou menos o que a gente espera, ele vai fazer só alteração mesmo forçada. No lugar do Jair suspenso, volta com Alan Franco, que é o jogador da posição também, não mexe na estrutura tática do Atlético, mexe pouco em relação ao time que venceu o Atlético Goianiense e jogou bem no fim de semana no Mineirão. O Johan vem sendo o principal nome do Atlético nos últimos jogos, ele fez gols nos últimos 3 jogos, contra o Coritiba, um golaço da entrada da área, no gol ali à esquerda do Mineirão, à esquerda das cabines. Contra o Bragantino, no último lance do jogo de pênalti, decisivo, o Johan foi lá e empatou o jogo. E também agora o primeiro gol contra o Atlético Goianiense. Outro golaço dele aí no gol à direita das cabines de rádio do Mineirão. Um golaço também contra o Atlético Goianiense. A situação do Johan, tem muita gente perguntando. É o seguinte, o contrato dele termina no fim do Campeonato Brasileiro. E o que acontece? O contrato é de empréstimo, ele pertence ao Palmeiras. Ele veio com os direitos econômicos fixados. Metade dos direitos econômicos, 50%, foi fixado na época em 7,5 milhões de reais. Esse valor, logicamente, o Atlético deve tentar, pelo que a gente apurou, uma negociação com o Palmeiras, para tentar baixar um pouquinho aí, pelo seguinte, o contrato dele com o Palmeiras só vai até o fim deste ano. Então ele teria aí mais 8 meses de contrato com o Palmeiras e depois poderia sair de graça.
Então, o Galo tem essa carta na manga e o contrato dele mais no fim com o Palmeiras. O que a Itatiaia apurou? A palavra final será do Sampaoli. Se o Sampaoli cravar que era a permanência do Johan, o Atlético vai se esforçar muito para conseguir a compra definitiva desse jogador. É bom destacar que o Johan vem sendo decisivo agora, mas ele é um dos jogadores que mais atuou na temporada com a camisa do Atlético. 39 jogos, ele só perde ali para o Arana, que foi titular em quase todos, e para o Alan. O Alan também participou de quase todas as partidas, tem um número parecido com o do Johan. E ele não participou só de 7 partidas no ano. E não foi por lesão, né? O que tem que se levar em conta também quando vai se contratar um jogador em definitivo. Nunca se machuca, pelo menos não tem histórico de lesões, tem 27 anos. Eu vou rolar a bola para você, Manuel. O Johan, se está merecendo mesmo, o Atlético fazer um esforço para a permanência dele, se vale a pena permanecer para o Johan, e falar um pouquinho do jogo também contra o Grêmio amanhã, Manuel. O jogo amanhã, até já destacamos aqui na turma do bate-bola, faz parte de um conjunto de grandes partidas que vamos ter de agora para frente nessa reta final de Campeonato Brasileiro. E principalmente essa semana, com os 6 primeiros colocados se enfrentando. O Atlético vai pegar um Grêmio em ascensão, o Grêmio disputando ainda uma final de Copa do Brasil, mas ganhou pontos importantes nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Esse é um jogo em que o Atlético tem que se desdobrar, tem que jogar muito, de forma até diferente, para segurar o Grêmio na arena do Grêmio, onde o Grêmio está se tornando praticamente imbatível, porque o Grêmio tem vencido uma sequência enorme de jogos na sua casa. O Atlético vai forte, vai com seus principais jogadores, e o Sampaoli vai colocar um time, certamente, ele não tem outra saída, buscando mais o jogo ofensivo, pelos 3 pontos que o Atlético precisa. Da mesma forma o Grêmio. Portanto, Cláudio Rezende, deve ser um jogo aberto, um jogo de muita correria, e o Galo que se prepare, mas se trouxer um resultado positivo de Porto Alegre, o astral vai lá para cima para as próximas partidas do Campeonato Brasileiro. Agora, sobre a segunda parte da pergunta, sobre o Johan, ele teve altos e baixos na sua chegada ao Atlético, esteve até afastado das principais listas de titulares, a posição era do Natan, ele entrou, tem feito gols e tem agradado. O jogador pertence ao Palmeiras, está no Atlético por empréstimo. Segundo a informação, o Atlético teria direito de comprar 50% dos direitos do Johan, que custariam aproximadamente 7,5 milhões de reais. É uma boa quantia, mas não chega a fazer cócegas nos bolsos dos investidores. E pode ser que talvez, né, o Galo consiga, como a gente destacou aí, quem sabe uma negociação com o Palmeiras para diminuir um pouco também esse valor, mostrando que o jogador está bem por aqui. E no Palmeiras dificilmente o Johan vai voltar a jogar lá. Tem muitas opções por lá e o próprio Johan, a palavra dele pode ser importante para essa permanência. Inclusive hoje o capitão Hever foi perguntado a respeito do Johan e ele foi categórico, que o jogador tem que ficar. É um jogador muito importante, não só em campo, mas também fora de campo. É um jogador que agrega muito ao grupo. Então a palavra do capitão aí também, o Hever, fazendo força, fazendo jus à permanência. Ele quer a permanência desse atleta do Johan. O volante Ramon Martínez, torcedor do Galo está se lembrado dele, aquele paraguaio que foi contratado na época pelo Rui Costa, diretor de futebol. Ele estava no Coritiba emprestado. Não conseguiu jogar muito no Coritiba. Nunca foi titular absoluto por lá. Ele está se despedindo do Coxa, o Coxa está liberando ele para ir ao Paraguai, país natal do volante Martínez, e está se acertando com o Libertad. Um empréstimo até o fim deste ano,
e o Atlético tem um contrato com ele até o fim do ano que vem. Então ele iria com uma opção de compra, assim como o Johan tem agora com a situação com o Palmeiras, ele iria para um ano de empréstimo lá no Libertad no fim do ano, com a opção de pagamento, de compra desse jogador. Alguns nomes estão sendo comentados no Atlético, né? De possíveis reforços para a próxima temporada. Só que quando a gente vai apurar as situações de jogadores, por exemplo, foram falados os 2 jogadores do Internacional, do meio campo, que são bons jogadores mesmo, o Edenilson e o Patrick, a informação que veio lá do sul do país. Eu fui no empresário dos 2 e ambos falaram o seguinte: meu amigo, não tem como negociar agora com nenhuma equipe, não. O Inter está disputando o título brasileiro, inclusive contra o Atlético, então não tem conversa nenhuma neste momento com relação a possíveis saídas. Nem o jogador quer conversar nesse momento, está focado no Campeonato Brasileiro. Surgiu o nome, inclusive, do Marinho, né? O Marinho tem um carinho muito grande, o atacante do Santos, pelo Sampaoli, já disse que foi o melhor técnico dele na carreira. O Sampaoli quer contar com o Marinho, a gente sabe disso aqui no Galo também, mas também o Marinho está envolvido na final da Libertadores da América, é assunto para depois, mas o Atlético, lógico, já vai se movimentar para deixar o time ainda mais forte para a temporada de 2021, essa temporada que vai emendar após o fim do Campeonato Brasileiro. Tá falado, Emanuel? Ok, Cláudio, 6h26. Esquece a carteira, dinheiro, cartão. Com PicPay, você paga tudo no celular. Até a recarga do seu celular está paga. Dá para enviar e receber dinheiro para quem quiser. Pagar compras nas lojas, mercado na internet. Se livrar dos boletos sem entrar na fila. E ainda parcelar tudo em até 12 vezes. E se quiser diversão, dá para comprar créditos de TV por assinatura, serviços de música online e até delivery para matar a fome. Com PicPay dá para pagar tudo usado pelo mundo todo. Todo lugar aceita. 6h27.